Sabe aquela sensação de estar sempre sobrecarregado, sempre cansado e, no fundo, guardando um ressentimento secreto com todo mundo, mesmo sendo a pessoa mais prestativa do lugar? Pois é, se isso soa familiar, a causa pode ser a tal da síndrome da pessoa boazinha. Fica a pergunta: por que ser legal demais acaba tantas vezes em esgotamento e ressentimento? A psicologia tem uma resposta bem surpreendente para isso, uma que pode mudar o jeito como as pessoas enxergam as próprias atitudes e, principalmente, a carreira. Nessa nossa análise, a gente vai primeiro entender o problema de verdade, o que é o contrato secreto, qual a raiz do medo e como funciona esse radar emocional que vive em alerta. Depois, a gente parte para a solução, com técnicas práticas para mudar. E por fim, vamos quebrar de vez a ideia de que ser autêntico é ser egoísta. Ok, vamos começar com a passa-chave desse quebra-cabeça, a armadilha do contrato invisível. É ele que é o verdadeiro combustível do ressentimento. E o que é esse contrato? Bom, é um acordo secreto, sabe? Totalmente unilateral, que só existe na cabeça de quem está tentando agradar. A pessoa se desdobra, ajuda, diz sim para tudo e fica esperando, em segredo, que em troca vai receber amor, aprovação e, o ponto principal, que nunca, nunca vai ser criticada. O diálogo interno é mais ou menos esse. Eu vou ser incrível para você e em troca você tem que me amar e nunca me criticar. O problema é que a outra pessoa nem faz ideia de que assinou esse contrato. Olha só o contraste. Na mente de quem agrada, o acordo é claro. Se eu me esforçar, vou ter aprovação e evitar qualquer briga. Só que a realidade é outra, né? As pessoas agem normalmente, a crítica faz parte da vida e as nossas necessidades, bom, elas são responsabilidade nossa. É exatamente essa distância entre a expectativa e o que de fato acontece que alimenta aquela sensação de traição. Tá, mas por que alguém queria esse contrato para começo de conversa? Para entender isso, a gente precisa ir mais fundo, lá na raiz do medo, e ver o que a ciência diz sobre a origem desse comportamento. E aqui está o pulo do gato. Isso não é uma bondade genuína, uma escolha. Na verdade, é um mecanismo de defesa. É uma estratégia de sobrevivência que nasceu de um medo muito, muito profundo de abandono. A ciência do apego mostra que, geralmente, isso começa lá na infância. A criança aprende que, para receber amor e se sentir segura, ela precisa ser perfeita, não pode dar trabalho. E aí, ela se torna um adulto que acredita que precisa pagar para ser aceito, sendo útil o tempo todo. O motor por trás de tudo isso é um medo enorme de ficar só. E além desse medo, tem mais um componente. Pensa num tipo de radar emocional que está sempre ligado, em alerta máximo, sintonizado nas emoções dos outros. Em psicologia, o nome disso é baixa diferenciação. É basicamente a dificuldade de separar o que é a sua emoção e o que é a emoção do outro. A analogia aqui é perfeita. É como se a pessoa não tivesse uma pele emocional. E qual é o resultado dessa baixa diferenciação? A pessoa se torna uma espécie de marionete das emoções dos outros. Se o chefe está de mau humor, ela absorve aquilo e já entra numa missão para consertar o humor dele. E por quê? Para que ela mesma possa finalmente relaxar. É um ciclo que não tem fim e que é extremamente cansativo. Mas olha, a boa notícia é que entender a origem é só o primeiro passo. É totalmente possível treinar o cérebro para dar uma nova resposta. Vamos ver agora a primeira de 3 técnicas para começar essa mudança. O nosso cérebro é incrível. Ele é plástico, ou seja, ele pode ser reprogramado. E a grande ferramenta para isso é o mindfulness, a atenção plena. É essa prática que cria o espaço que a gente precisa entre o impulso de agradar e a nossa resposta, permitindo que se escolha um caminho mais autêntico. A primeira técnica foi pensada para quebrar aquela resposta automática do sim. É a técnica do espaço de respiro. É bem simples, na verdade. Quando alguém pede algo que já dá aquele aperto no peito, aquela sensação física de medo, a primeira regra é: não responda na hora. Pause. Sinta os pés no chão, respire fundo. E só então observe internamente. Isso que eu estou sentindo é medo de desapontar ou eu realmente quero ajudar? Porque, como a frase diz, é nesse espaço entre o pedido e a sua reação que mora a sua liberdade de escolha. A segunda técnica foca em se reconectar com as emoções que foram suprimidas, como a raiva ou a irritação. É o escaneamento do ressentimento. Pelo menos uma vez por dia é bom fazer um check-up corporal. Onde é que está a atenção? Na mandíbula? Nos ombros? Ao invés de ignorar, a ideia é reconhecer. Repita mentalmente um mantra. Eu permito que essa irritação esteja aqui. Eu não preciso ser perfeito para estar seguro.
Isso treina o sistema nervoso a entender que sentir emoções negativas, sentir desconforto, não é uma ameaça à sua segurança. E por último, a terceira técnica. Ela é sobre praticar pequenos atos de autenticidade para a gente ir construindo confiança. É a prática da verdade gentil. Comece pequeno. Em uma situação de baixo risco, pratique expressar uma vontade real. Coisa simples, tipo, agradeço o convite, mas hoje eu preciso de um tempo para mim. E aí vem o mais importante. Observe. A ansiedade vai subir e depois ela vai descer. E perceber que o mundo não acabou é transformador. Cada vez que isso acontece, se aprende a tolerar o desconforto de não agradar. E tudo isso nos leva à questão final, que talvez seja o maior medo por trás dessa dificuldade de mudar. O medo de se tornar uma pessoa egoísta. Mas é preciso entender uma coisa. O objetivo aqui não é virar uma pessoa egoísta. É exatamente o contrário. É sobre integridade. É sobre garantir que cada sim seja dito de coração e que cada não seja um ato de profundo respeito, por si e também pelo outro. Guarde isso. O oposto de ser bonzinho ou boazinha não é ser babaca. É ser uma pessoa íntegra. É ser autêntico. E esse é o único caminho para construir relacionamentos e uma carreira que sejam saudáveis de verdade, baseados em respeito próprio.